Boa noite, fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bacana? Ótimo. Eu tô aqui agraciado com uma pessoa na minha frente que, pelas suas indicações, é uma excelente pessoa. Você já me falou que gostou de graça do cara, você ainda não tem essas Foi. informações, mas eu tenho elas aqui no meu celular, depois eu te mostrar. É, Cara, gente verdade. boníssima, que você, pô, o cara é sangue bom, o cara é gente boa demais, cara interessante, cara inteligente. Pô, e é um prazer ter gente assim pra trocar ideia, né? Pode ser que eu não concorde muito com as ideias Não, e dele, se eu mas não se fizer um concordar com nada? churrasco, com certeza eu ia chamar o cara. Pô, vem cá no churrasco Gente boa. nós, E se eu não que ia ser da hora concordar com trocar ideia. nada? Entendeu? É normal, seu. Não vou Normal, concordar seu. com nada, aí vai ter um embate, e ele vai ser vencido como todos os outros foram, já que eu sou um cara intelectualmente privilegiado. Jamais. Vamos lá, Jones Manuel. Obrigado, meu irmão. Gente, é um prazer estar aqui. Inclusive, é um prazer estar aqui e ter a oportunidade de conhecer o Triângulo Mineiro, né? Que eu não conhecia, então a vinda no Três Irmãos Podcast para mim vai ser marcante. Eu vou sempre lembrar que o momento que eu conheci o Triângulo Mineiro foi graças ao convite de vocês. Então, agradeço muito. Tô muito ansioso para essa conversa hoje. Tem muita gente já no chat esperando. Eu vi quando tava vindo para cá, né, olhando no carro, tava vendo os comentários da galera e ansioso também pro debate de amanhã. Então vai ser massa, tanto hoje quanto amanhã. Acho que a gente vai fazer um negócio muito bom. Eu acho que amanhã o bicho vai pegar mesmo, assim. Até te falei antes, assim, é difícil o cara defender a escala 6x1 hoje, assim. Eu acho que o Caporeso tem um trabalho difícil pela frente. Mas também vai ser um bom debate. E a nossa conversa aqui vai ser mais ainda. Gostou do Triângulo Mineiro? Rapaz, tô achando muito interessante, né? Eu tava lá no hotel e aí parei pra dar uma pesquisada, me preparando também pro debate de amanhã. Tava levantando alguns dados e tal, dava olhando a geografia, a internet possibilita algumas coisas boas, né? Então não deu pra dar uma passeada porque tá chovendo muito. Mas aí peguei, né, Google Fotos, saí dando uma olhada, sacando a geografia, a paisagem da região, e tô muito interessado. Tô querendo voltar com mais tempo, sei lá, passar uma semana por aqui, para conseguir sacar melhor da região, a economia, a culinária, os costumes, as peculiaridades, comidas tradicionais, porque, assim, sou de Pernambuco, né? Sim. E aí a gente escuta falar de comida mineira. Só que Minas tem 12 regiões diferentes, é um estado gigantesco, tem mais de 800 municípios. Então eu sempre tive uma curiosidade que nessa chamada comida mineira, se existem as diferenças regionais. Porque o pessoal fala, por exemplo, de culinária pernambucana. Existe uma culinária pernambucana, mas a comida tradicional do sertão de Pernambuco é bem diferente da região metropolitana. Então, assim, tem as diferenças também na culinária pernambucana. E eu nunca consegui sacar muito bem as diferenças na culinária mineira. Então, assim, norte de Minas, Triângulo Mineiro, região metropolitana, Zona da Mata. Então, eu tenho muita curiosidade e quero voltar com mais tempo depois para dar uma sacada melhor nisso. Eu vou te contar, assim, eu vou te falar do que o segredo é assim. Tem uma semelhança, deve ter alguma diferença, tipo assim, aqui um pouquinho mais de carne cozida, desse jeito, aqui, enfim. Mas é o tempero. Quando a gente fala da culinária mineira, é quase que um tempero universal, sabe? Que se distingue bem dos outros lugares. Eu e o Cabeleiro, a gente viaja bastante hoje, a gente chega e fala assim, rapaz, a comidinha lá da nossa terra é o tempero. Não é que tem um prato típico, tão tradicional assim. Não se refere a um prato especial. É o tipo de tempero mesmo. E aí você vai conhecer isso aqui. Mas eu vou te levar num lugar bacana, você vai entender isso. Boa. Irmão, mas hoje mais cedo eu tava te falando, né? É uma satisfação grande, porque a gente sempre quis trazer alguém aqui que defenda ideias comunistas, ideias socialistas. Você, eu acho que é a primeira pessoa, depois de mais de 600 episódios, que vem aqui pra gente conversar esse assunto, né? E eu tava pensando muito essa semana sobre o capitalismo, por exemplo. Eu acho que o capitalismo é algo inato do ser humano. A gente nasceu fazendo capitalismo sem saber o conceito de capitalismo. A natureza, ela entregou isso para nós, né? Você pega outras espécies, animais na natureza, eles já têm o conceito de propriedade já, né? Ó, isso aqui é meu território, isso aqui é meu, né? O homem também é assim desde a sua origem, né? Então, na minha cabeça, a gente já praticava o capitalismo
antes mesmo do capitalismo existir como conceito, como teoria, né? E sempre deu certo, por mais que tenha todos os seus defeitos, né? Diferente do socialismo, do comunismo, que é algo que foi pensado, é algo que foi colocado no papel e falou, ó, agora vamos colocar em prática. E tentaram colocar em prática numa região macro, igual eu acho que é a União Soviética, tentaram colocar em prática em regiões menores, como kibbutz, eu já ouvi falar isso, não sei se isso é verdade ou não, mas não deu certo, né? Você acredita mesmo que isso pode dar certo para a humanidade? Tá, vamos lá. Primeira boa pergunta, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo e Roberto. Antes disso, eu acabei me dando conta que eu nem me apresentei pra... enfim, né? Eu vacilo. Fica à vontade. Essa hora minha esposa deve estar pensando assim, se apresenta. Meu nome, como foi apresentado, meu nome é Jones Manuel, eu sou natural lá de Pernambuco, né? Sou filho de Dona Elza, minha mãe trabalhou a vida inteira, trabalhou no campo, na agricultura, né? A minha família é do interior, do Cabo de Santo Agostinho, lá de Pernambuco, e aí sou o primeiro da minha família a fazer universidade, tive toda aquela história tradicional da família trabalhadora brasileira, sou o primeiro da minha família a fazer curso superior, comecei a trabalhar com 13 anos de idade para ajudar dentro de casa, e aí passei toda a adolescência, né, trabalhando, estudando e fazendo artes marciais. A gente estava comentando aqui, antes de entrar no episódio, sobre artes marciais. E aí, com 18 para 19 anos, me transformei em comunista a partir da experiência prática com a exploração, com as desigualdades, com violência policial, com pobreza, com miséria. Tive acesso também a algumas literaturas. Me organizei depois de junho de 2013, eu participei de junho de 2013 em Recife, vi tudo que se desenrolou ali de errado, e depois de junho de 2013 eu decidi me organizar na União da Juventude Comunista, né? Eu estava na universidade já, aí fiz meu curso de História, depois terminei o mestrado em Serviço Social, nesse meio tempo eu tinha um blog, depois o blog acabou, abri um canal no YouTube, depois fui trabalhar como professor da rede estadual da Bahia. Passei um tempo lá, depois abandonei o concurso público, o primeiro e único concurso público que eu participei, que eu passei na minha vida, né? Passei um tempo lá, abandonei. O de professor na Bahia. O de professor na Bahia. Eu morava em Petrolina, que eu não quis sair de Pernambuco, e trabalhava em Juazeiro, na Escola da Polícia Militar, lá de Juazeiro. Caramba. E aí voltei para Recife, e o canal deu certo, comecei a escrever vários e vários livros, inclusive comecei faz 2 dias, né? Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Comecei faz 2 dias a pré-venda do meu novo livro, que já a gente vai falar dele. Você trouxe ele? Você tá fazendo a pré-venda, né? Eu esqueci. Mas você tem ele também? Eu tenho o livro anterior, que também é novo, também foi lançado esse ano. É que esse ano eu tô lançando 3 livros. Caramba. Virou uma máquina de... Amanhã eu trago. O debate tá aqui. Amanhã eu trago. E aí é isso, sou militante comunista do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, sou militante e dirigente nacional. Nesse momento estou fazendo também um doutorado em serviço social lá na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e acho que no fundamental da apresentação é isso. Dito isto, indo diretamente para a tua pergunta, veja, tem uma polêmica muito grande nas ciências sociais sobre quando surgiu o capitalismo. Se tu pegar aquela galera liberal, ANCAP e por aí vai, eles vão dizer que sempre existiu o capitalismo porque eles igualam o capitalismo a comércio, trocas e dinheiro. Então assim... Para algumas pessoas, não só liberar o ANCAP de internet que fala besteira, não. Tem pensadores sérios, como o caso do sociólogo Max Weber, né, que é um clássico das ciências sociais, que pensa que capitalismo é igual a comércio, trocas monetárias e busca pelo lucro. Então você vai, nessa perspectiva, você vai achar capitalismo na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, na Síria, nos fenícios e por aí vai. Eu trabalho com a perspectiva marxista que acha que capitalismo não é troca comercial, não é só dinheiro, não é só propriedade privada. Por quê? Vamos lá. Se a gente for pensar em termos, por exemplo, de propriedade privada, isso aqui é meu e de mais ninguém, é meu contra todo mundo, e eu vou proteger aqui a minha vaca, a minha terra, o meu lote e tal. Isso sim existe há muitos anos.
dinheiro existe há muitos anos. Inclusive, se você for retornar na história 2.500 anos, 3.000 anos antes de Cristo, você vai achar, por exemplo, em algumas comunidades, que o sal era um instrumento de troca, né? Funcionava como moeda. Em algumas outras, a carne, em outras, o trigo, em outras, a lã, em outras, o milho, a maíz, né? Nas sociedades pré-colombianas, etc, etc. Mas veja, isso não configura o capitalismo. Sabe por quê? Todas essas sociedades, todas, Mesopotâmia, fenícios, persas, Grécia Antiga, Roma Antiga, Império Incaico e por aí vai, todas as sociedades não eram sociedades em que a produção se organizava enquanto globalidade para o lucro. O que é que significa isso? O que é um regime capitalista? Regime capitalista é assim: a imensa maioria da população tem só sua força de trabalho para vender. Né? Você não tem uma fábrica. Você não tem um grande banco. Você não é dono de grandes propriedades de terra. Latifundiário. Você não é um latifundiário. Você não é dono de uma grande estrutura de distribuição de produtos, de uma rede logística gigantesca. Você é dono da sua força de trabalho. Né? Sim. E aí, toda economia é organizada dentro de uma lógica em que tem um punhado de pessoas que são donas desses meios de produção e que, portanto, comandam a economia, comandam a produção, e a imensa maioria das pessoas vende sua força de trabalho, em troca dessa venda recebe um salário e tudo é comercializado. No sentido de que a gente não produz as nossas próprias roupas, a gente compra a comida, a gente compra os eletrodomésticos, a gente compra os móveis e tal. Em sociedades passadas, mesmo que você tivesse algum nível de troca comercial, de mercantilização, era muito comum a dinâmica de autoprodução. Então, sei lá, se a gente volta para a França feudal do ano 600 depois de Cristo, as pessoas produziam sua própria roupa, seus próprios utensílios, panelas e por aí vai. Se a gente volta pro Triângulo Mineiro, 1910, as famílias faziam sua própria casa, né? Casinha de taipa, casinha de barro, Sim. seu próprio fogãozinho a lenha, sua própria panela, suas próprias roupas, costuravam, seus próprios utensílios e por aí vai. O capitalismo, ele cria uma dinâmica em que a minoria da sociedade controla os meios de produção, portanto, os rumos da economia. A economia é baseada no lucro. Essa economia se organiza com base em relação mercantil, em que tudo é comprado e vendido, e a maior parte da sociedade, no caso a classe trabalhadora, não tem os meios de produção, precisa vender sua força de trabalho para sobreviver, e sobrevive de salário. Capitalismo é isso. Então, assim, não existia capitalismo desde o começo da história da humanidade. Entendi. Você pega, por exemplo, uma sociedade ultra complexa, como o Império Romano. O Império Romano, você tinha basicamente assalariamento no exército. Fundamentalmente. E a própria relação monetária de uso de dinheiro, de trocas mercantis, era fundamentalmente exército, regiões de fronteira e alguns setores comerciantes. Então o capitalismo é muito recente na história da humanidade. Se você parar para pensar, a humanidade, de formas mais complexas, né? Depois que o ser humano deixou de ser nômade e se sedimentou, criou agricultura, começou a construir cidades e por aí vai. A gente está falando de 10, 15 mil anos. O capitalismo, ele tem concretamente 200 e tantos anos, né? Sim. Isso a nível de nascimento generalizado no mundo inteiro, o mundo capitalista, a gente pode datar mais ou menos 100 anos, né? Então o capitalismo é muito recente na história humana. De tal sorte que não dá pra gente dizer que coisas como cobiça, individualismo, ganância e tal, desde sempre são a natureza humana que deu no capitalismo. Porque, veja, antes do capitalismo a gente tinha outros modos de produção baseados na exploração. Então, na Europa feudal, por exemplo, aquilo estava baseado na exploração. O seu feudal explorava o camponês, e aí vivia nos castelos, bem, comendo legal e tal, e o camponês tinha uma expectativa de vida média de 30 a 35 anos de idade. Tanto era assim que quando a pessoa tinha 12 anos, ela já era adulta. Quando ela tinha 30 anos, ela era uma anciã, né? Já próximo de morrer. Se a gente retroagir um pouco mais no tempo, se ela for para o Egito Antigo, era baseado na escravidão, também era um modo de exploração. O Marx e o Engels, eles falam que as sociedades de classe
existe há milhares de anos. Então, o escravismo é um modo de produção baseado numa sociedade de classe, entre os senhores de escravos e os escravizados. O feudalismo é uma sociedade de classe, entre o senhor feudal e os camponeses. O capitalismo é um tipo de sociedade de classe e que é muito recente.